Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês livros que me inspiraram muito a compartilhar com vocês conteúdo de empresas e de finanças, tá? Vou compartilhar com vocês um dos primeiros livros de negócios que li e que para mim foi muito relevante, tá? Um foi do professor Assaf Neto, eu já vou pegar e mostro para vocês, que é um livro de finanças corporativa e que me mostraram grandes oportunidades de negócio que tinham e que poderiam transformar ou com um grande profissional da área de finanças ou até um CEO de uma companhia, né? E esse livro do professor Assaf Neto, Alexandre Assaf Neto, me deu essa oportunidade de ver as oportunidades que tinham, tá? Um outro livro que eu me refiro, que gosto muito, é do Jack Welch, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês. Acho que é assim, né? Jack Welch. Bom, o Jack Welch, para quem ainda não conhece, ele foi um dos maiores CEO da história da GE, tá? Ele, como CEO da General, nos últimos 20 anos, o Jack Welch aumentou a capitalização de mercado da empresa, da General Electric, a 450 bilhões, tá? Foi um dos maiores CEOs que tem. Eu li dois livros dele. Eu li esse, que é o Jack Welch Definitivo, e li o outro livro também que ele escreveu. Ele foi um dos livros que também me influenciou muito, tá? Mas eu gosto de ler livros de referência, por exemplo, Nobel de Economia, eu gosto de ler. Uma vez, sempre me pede indicação de livros, né? E aí, na época, uma colega perguntou para mim sobre indicação, qual livro que eu poderia indicar sobre investimento na bolsa de valores, né? Na verdade, não existe um livro completo para essa finalidade. A verdade é, cada livro tem partes que você lê que complementam o outro livro. Então você lê um autor que fala uma parte que complementam, tem um outro autor que fala uma outra parte. Então o ideal é você ler vários livros e quando você lê uma quantidade de livros bastante razoável, você pega um pouquinho de cada conceito, né, de cada autor, e aí você cria a sua própria filosofia de investimento, né? E na época eu perguntei para ela, você já tem algum curso superior? Ela falou, não, não tenho, tá? Então eu comecei a indicar a ela livros teóricos, né? E aí ela, mas por que esses livros teóricos? Eles são muito grandes, né? Porque quando você vai ler um livro já direcionado para o mercado financeiro, normalmente esses livros têm bastante áreas técnicas, né, na área de contabilidade. E aí você, para você entender o conceito, para você ter a didática de aprendizado, você precisa ter a base que são na verdade os livros teóricos, né? Como por exemplo o professor Assaf Neto, né? Que ele lá nesse livro ele fala um pouquinho de tudo, fala sobre alavancagem financeira, sobre gestão de capital de giro, fala sobre finanças corporativas de todas as maneiras que uma companhia usa, né? Então dá para você ter uma noção muito abrangente sobre finanças corporativa. Desde uma pessoa que tem nível de graduação ou de pós-graduação, é um livro muito bacana e que recomendo. Para mim foi um livro assim fantástico. Eu gosto de ler, por exemplo, livros, né? Esse aqui é um livro rápido e devagar, né? Então, são livros do Daniel Kahneman, né? Ele é Prêmio Nobel de Economia. E eu gosto de estar lendo essas obras porque elas me ajudam a interpretar coisas novas, né? Elas me ajudam a interpretar um problema que talvez eu não consiga solucionar. E a leitura, ela tem essa facilidade para ajudar você a interpretar outras questões que às vezes nem tem uma correlação com aquele livro, mas ela de certa maneira ela ajuda você a interpretar e ter uma compreensão de um assunto que você talvez não domine, e aí você consegue ter uma interpretação muito mais abrangente, né? Os livros clássicos, né, de economia, né, que eu gosto também de estar lendo, eu esse autor é o Gregor Mankiw, né? Macroeconomia. Por que macroeconomia? A macroeconomia é importante você saber tudo sobre a microeconomia e sobre a macroeconomia.
né, para ajude você a tomar decisões de investimentos globais, né? Nas empresas, uma das coisas mais valiosas e também muito difícil de você estar fazendo uma avaliação é da marca, né? Porque ela é intangível. Não dá para você vai fazer uma avaliação de uma empresa, você precisa colocar quanto vale a marca. Quando você pega, por exemplo, uma empresa como a Amazon, por exemplo, empresas como a Microsoft, empresa como a Google, grande parte do patrimônio dessa empresa está na marca. A Apple, por exemplo. Então, você não, se for analisar os ativos da companhia, ativo físico, contábil, é muito pouco. Então, quando você aprendem a lidar com a marca da empresa, você tem condição de quantificar e fazer uma avaliação, um valuation mais aproximado, tá? E quando fala em brand ou marcas, né, avaliação de marca, gestão e estratégia de marca, eu sempre recomendo Kevin Lane, Keller, esse aqui, tá? Porque ele é uma figura única no mundo quando diz respeito à avaliação de marca, à gestão de marca. E nesse livro tem vários exemplos que podem ajudar você tanto a criar uma marca logo, como fazer escolha de uma empresa no mercado que já está atuando e que você queira ser sócio e ter uma participação societária. É uma grande leitura e essencial que, ao meu ver, você tem que ler. É algo extremamente importante. De finanças, tem um outro autor que também me influenciou muito. Um desses autores, na verdade, esse livro aqui é o Breslin, e o Mayer e o Allen. Esses aqui. Tá? Esse livro aqui, por que eu acho ele interessante? Ele fala muito das finanças globais, né? E ele foi também, ele é referência, né, no tocante a finanças corporativas. É um clássico, na verdade. E eu recomendaria para você que quer aprender mais sobre finanças, sobre negócios, que leia, porque esse livro ele é maravilhoso. Ele fala desde o início, né, de como é a vida de um diretor financeiro, como eles tomam as decisões, como você cuidar do dinheiro da melhor maneira possível na empresa. Ele fala sobre capital de giro, fala sobre financiamento, como você financiar a empresa, ele fala tudo sobre finanças, na verdade. Então é importante que você leia, são teorias, né, que ajudam você a ter a compreensão do dia a dia na prática. Então é muito importante que você leia esses livros de finanças, tá? Então, o Frank Allen, o Stuart Meyer e o Richard Braden são grandes autores do tema. No livro, eu pegando aqui o sumário, ó, administrador financeiro. Então ele vai falar um pouco sobre a trajetória de como deve ser um administrador financeiro. Fala sobre valores presentes, o objetivo da empresa e governança corporativa. Que todo estudante deve ter esse entendimento, essa compreensão. Fala como calcular os valores presentes, né? Os valor presente dos últimos títulos e das ações. Então ele fala do mercado de ações lá de fora, né? Então é importante você ter a compreensão. Apesar de ser globalizado, né, o mercado ele tem algumas diferenças pontuais, né? Decisões de investimento com base em crédito do valor presente líquido. Então ele fala com muita abrangência sobre esse tema aqui, tá? Porque o VPL leva as melhores decisões de investimento. O VPL é uma grande fonte é uma grande forma para você fazer um valuation, né? Para você descobrir se aquela empresa é boa ou não é boa em termos financeiros, né? Aqui ele fala também sobre a TIR, né? O retorno da TIR, se é interessante ou não. Fala sobre o risco e retorno de você fazer os investimentos, né? Sobre um projeto não... Ele fala sobre decisões de investimento e os riscos que você corre, estratégia de decisão de investimento. Então é um livro completo, né, sobre o mercado financeiro e sobre finança corporativa e você tem que, na minha visão, você tem que dar uma olhada com muito carinho para que você possa ajudar, você ter uma compreensão. Ele pega toda a teoria e dá muito exemplo da prática, né, do mercado acionário lá de fora, e com essas
decisões, com essas informações que ele dá aqui no livro, ajuda você a ter uma compreensão muito melhor, né? E eu tenho certeza que vai ajudar você muito, tá? Você lendo, estudando, repetindo várias vezes, pegar aquelas questões que você não entenderam e estuda a fundo até você ter a compreensão. Isso vai te ajudar quando você pegar um relatório de uma empresa e fazer uma análise completa. Porque às vezes nos relatórios das empresas tem alguns viés que você não consegue ter a compreensão. E você não basta saber ler o relatório, você precisa entender se ele está correto ou não está correto. Pode haver algumas situações que a empresa publique um relatório e esse relatório não está fora da lei, mas que dá oportunidade de mostrar a ela que ela é melhor do que ela é. E aí você, como um grande analista, como um grande estudioso sobre o assunto, você consegue ver se essa empresa é boa para você ou se não é boa. Você consegue fazer uma diferenciação se aquelas informações se são boas ou não. Você vai analisar como se você fosse o analista principal daquela empresa, ou melhor do que o analista principal, do que o diretor financeiro, CFO, que publicou aquelas informações. Você precisa ter essa compreensão para que você tome as decisões e ganhe dinheiro no mercado financeiro. Para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você precisa ter conhecimento. É a base de tudo, né? Você precisa ter persistência, você precisa ter paciência para comprar no momento certo, e você precisa ter coragem também para tomar a decisão quando todos estão contra você. Então você precisa ter. Por isso que é importante você ter muitas informações referente ao mercado corporativo, porque com informações muito claras você consegue tomar decisões, mesmo que todos estão indo contra, mas você consegue ver oportunidades que a maioria das pessoas não conseguem ver. E a leitura, né, desses grandes clássicos mostram para você coisas que aconteceram lá atrás com as crises econômicas que tiveram em todos os países, e com isso você consegue ter uma leitura e uma interpretação diferenciada do que as pessoas que não tiveram oportunidade de ler essas obras tão maravilhosas que eles fizeram e deixaram para a gente estar aprendendo com eles, né? Você pega um livro, um autor estudou a vida toda e ele compila tudo num único livro, resume tudo e coloca para você. Você lê um livro e aí você aprende tudo que ele levou a vida inteira. Então é um privilégio para a gente, né, ter essa oportunidade. Então a leitura para mim é muito relevante em todos os sentidos. O livro do professor Alexandre Assaf Neto é esse aqui, Finanças Corporativa e Valor. Tá? Esse foi o livro que me influenciou a me tornar um estudioso sobre o assunto, sobre o tema de empresas, né? E esse livro, ele trata de vários assuntos. Eu vou ler aqui para você no resumo, no sumário, Fundamentos de Administração Financeira. Então, é o primeiro item aqui, Cálculos Financeiros e Aplicações, tá? No sumário aqui do livro. Cálculos financeiros no contexto inflacionário. Então, ele apresenta vários cálculos, né, de como você calcular os valores numa situação de inflação, né? Como no nosso país, a inflação foi sempre recorrente a vida toda, agora que está um pouquinho melhor, mas no passado sempre foi. Então esse livro é um livro muito bacana, tá? Eu comprei ele em 2008, esse livro. Foi um dos primeiros livros de finanças que comprei, tá? Aqui ele fala da interpretação e análise das demonstrações financeiras brasileiras e a estrutura das demonstrações contábeis, tá? Quando você se trata do mercado financeiro, das empresas, um tema que é muito recorrente são a contabilidade. Então, a contabilidade nas empresas é muito recorrente. Então, é um tema que é mais utilizado nas finanças corporativas, é a contabilidade. E se você souber ler, interpretar, tirar proveito a fundo dos pequenos detalhes que as contabilidades da empresa oferece a você, você vai sair muito à frente. Mesmo sabendo que o que ocorreu no passado não representa o que vai ocorrer no futuro, mas ajuda você a ter uma interpretação correta das demonstrações contábeis das companhias. Então, o livro é esse, eu recomendo para pessoas que estão começando, né, que estão fazendo uma graduação ou uma pós-graduação na área de administração, economia. É um livro que você deve ler com certeza, tá? Ler não, na verdade, estudar, na verdade. Esse aqui é Estrutura e Análise de Balanço, também do professor Alexandre Assaf Neto. Eu gosto muito da maneira que o professor Alexandre Assaf Neto
apresenta os seus livros, porque ele coloca sempre uma introdução explicando cada tema em detalhes. Tem alguns livros que são muito bons, mas ele vai direto ao ponto, e para a pessoa que está querendo aprender, não é tão interessante. Agora, com o professor Alexandre Assaf Neto, essa pequena introdução que ele dá sobre cada tema, ele faz uma apresentação do que é, de como fazer, de como buscar informação, de como é o conceito daquele tema que ele está falando. Isso dá à pessoa uma compreensão muito maior. Depois, ele traz para você exemplos muito detalhado, com cálculos, né, mostrando, provando a tese que ele está defendendo. Então, eu recomendo o professor Alexandre Assaf Neto que você lê todos os artigos, livros que ele fez, que vai te ajudar você, com certeza, a interpretar muito melhor uma situação de uma empresa. Seja ela sua empresa, seja ela uma participação, uma posição que você comprou no mercado financeiro. Eu também gosto de ler. Aqui eu tenho vários livros, né, sobre contabilidades, né? Muitos. Mas eu trouxe esse aqui, que é o Manual de Contabilidade Societária, do Ernesto Rubens, né? Do Ernesto Rubens, que é o Gelbic Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Juiudicibus, Eliseu Martins. Perdoe aqui o nome que eu acabei lendo errado. O livro é esse aqui, tá? Para você. É um livro fantástico, tá? Não tenho o que dizer. Quando eu fiz a pós-graduação em Finanças e Corporativa, foi um dos livros que me ajudou bastante. E eu estava sempre recorrendo a ele, fazendo pesquisa, né, de contabilidade, que é um tema bastante complexo, mesmo eu tendo acesso, né, ao curso de administração que fiz. Ainda é um tema, no meu ver, bastante complexo e que você precisa estar o tempo inteiro lendo e atualizando, porque você tem muitos aprendizados sobre contabilidade. E nas empresas, a linguagem corporativa é a contabilidade. Então, você tem que aprender bastante. E esse é um dos livros que pode ajudar você e muito. Avaliação de empresas, né? Quando se diz respeito a valuation, avaliação de empresas, eu recomendaria o Achando da Mandarã, esse aqui, tá? É um livro fantástico, né? Foi nele que eu fui ter a compreensão de como é para montar, né, um fluxo de caixa descontado. Todos os conceitos que ele apresentam são conceitos extremamente avançados, né? E que são aceitos mundialmente. É um professor extraordinário. E eu recomendo não apenas isso, mas que você leia tudo que ele publicar, porque ele é um grande autor quando diz respeito a empresas, quando diz respeito a chegar ao valor justo de uma empresa, de um ativo. Então, é um professor extraordinário. É um livro que você tem que estar sempre lendo algumas partes que você acha interessante, porque vai te ajudar e muito, tá? Por que eu sempre recomendo os clássicos, né? Livros teóricos? Porque quando você lê todos esses livros clássicos teóricos, quando você pegar um livro direcionado para o mercado de capitais, você vai ter toda a teoria. Então você vai pegar aquela teoria, somar com a prática do mercado financeiro, e aí você vai ter uma junção das duas coisas. Aí você tem uma compreensão muito melhor, tá? Eu também gosto de ler sobre política, tá? Mesmo não gostando de política, eu acho interessante você estar por dentro de tudo que acontece no mundo político, porque o mundo político cria as leis, cria as normas que você deve seguir. Lá você vai saber o que está acontecendo a todo instante referente às empresas, né? Então pode criar uma lei, né, que pode até fechar uma empresa ou pode beneficiar uma outra empresa. Com isso, você tem uma vantagem competitiva quando comparado com outras pessoas que não têm esse conhecimento, tá? Um dos primeiros livros que li sobre finanças, sobre um dos livros que li sobre política foi o livro de Fernando Henrique Cardoso, né? E ele falava na época sobre crise e reinvenção da política no Brasil, que o país estava passando por uma crise e sempre está passando e precisaria reinventar o Brasil, tá? Então foi um dos principais livros que eu li sobre esse tema de política, tá? Eu leio quase tudo sobre política, na verdade, mas esse foi um dos principais, o primeiro que eu li. Tem uma outra obra que eu recomendo você ler,
é o livro da Alice Schroeder, Bola de Neve. A Bola de Neve do Warren Buffett e o negócio da sua vida. Aqui conta a história do grande investidor mundialmente conhecido, né, do Warren Buffett. Então recomendo que você leia. É um livro, ele tem, são muitas páginas que ele tem. Então esse livro quase 958 páginas, tá? Então é um livro extremamente importante. Agora tem livros, por exemplo, do Philip Fisher. Eu também recomendo. Ações Comuns, Lucros Extraordinários. É um livro que você deve ler. Ele é um autor extremamente brilhante, tá? É um livro fantástico. Leia, leia, releia, porque ele foi é um guia clássico, né, para o investidor em ações. Você vai ler, você vai ver conceitos que ele escreveu lá atrás, que ele vivenciou na prática, e essa vivência que ele teve lá nos traz para nós um conhecimento muito avançado sobre o assunto, porque foi algo que ele viveu na teoria e na prática. Então somou as duas coisas juntas. E quando você pega um livro, você pega a vida inteira daquele autor que ele escreve, coloca lá, e aí você já pega tudo resumido, já vai direto ao ponto. Isso é maravilhoso. Aqui tem um outro livro que eu também recomendo, do Peter Lynch, tá? Batendo o Mercado. Então, são pessoas... O Peter Lynch foi um grande investidor, né? Para quem ainda não o conhece. Depois pesquisa lá no Google quem foi o Peter Lynch, né? Então, ele criou uma história, né, de estratégia vencedora por muitos e muitos anos, quando ele estava fazendo esses investimentos. E esse livro é uma oportunidade de você ter um conhecimento de tudo que ele viveu. Ele está nos ensinando aqui com muita clareza. Isso é um livro muito bom de ler. É aqueles livros é uma leitura muito gostosa, né? Então não é uma leitura maçante, aquela leitura cansativa, né? Quem foi Peter Lynch? Um dos maiores gestores financeiros da história. Mostra nesse best-seller mundial como montar uma carteira de investimento vencedora e com ela bater o mercado. O grande legado desse gênio foi marcado por desenvolver uma estratégia muito poderosa, com altas taxas de retorno e, ao mesmo tempo, acessível ao investidor comum. Então, ele é realmente uma referência nesse assunto, tá? Eu também li uma pesquisa muito interessante sobre esse livro, Empresas Feitas para Durar. Né? Então você vai pegar as maiores empresas da época, e ele fez uma grande pesquisa e fez uma comparação entre a empresa feita para durar, aquelas empresas centenárias, e aquelas empresas que não chegaram juntos lá. As duas empresas são boas, mas ele fez a comparação entre uma que vai trazer muito lucro para o futuro, e a outra que fez uma comparação. Então, é um livro que você deve ler. Ele tem outros livros também. O autor é o James Collins e o Jerry Porras. Ele é muito, muito interessante para você ler, tá? Agora, quando você diz respeito a um clássico dos clássicos do mercado financeiro, aí eu tenho essa indicação aqui, tá? Que é o famoso Benjamin Graham. O livro é um livro bem extenso, ele é muito grande, mas ele é muito bom, é muito bom. E tem também do professor Benjamin Graham, interpretação das demonstrações contábeis de uma maneira diferenciada. Tem o Investidor Inteligente, que eu não estou com ele aqui, mas é um livro fantástico, você deve ler. Então, esses dois livros, Investidor Inteligente e esse aqui, Análise de Investimento, com Benjamin Graham e do Dodge, e com o prefácio do Warren Buffett, né? Então, o Warren Buffett foi o principal discípulo dele, mais conhecido no mundo dos negócios. Então, se você quer realmente aprender a investir, siga esse professor, que ele é extraordinário, tá? Mas eu sempre recomendo que você leia, você aprenda, né, a teoria, né, para que quando você chegar a ler esses clássicos aqui, você tenha uma compreensão completa, porque são livros muito clássicos. Você vai ler, acha que entendeu e na verdade não entendeu o conselho, mas são conselhos extremamente valiosos. Quanto melhor você tiver a compreensão, você consegue aplicar com mais maestria na sua vida, tá? Agora eu vou te mostrar um outro livro de macroeconomia. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu acho que eu não trouxe ele aqui. Não, ele não está aqui. Mas é um livro fantástico.
Só um minutinho que eu vou ver se eu acho ele aqui. É um livro clássico de macroeconomia, Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, de John Maynard Keynes. Tem muitas pessoas que vão odiar esse livro e tem muitas pessoas que vão amar esse livro, né? São livros que foram escritos há muitos anos atrás e que ainda hoje ele está muito atual. Então, para quem quer entender um pouquinho, né, de economia, de macroeconomia, a maior parte dos livros escritos sobre macroeconomia, a base foi desse livro aqui. Então, é importante que você leia sobre esse grande pensador que mudou a história no mundo inteiro da macroeconomia. Tá? Quando você pega os maiores autores, né, de livros de economia, de macroeconomia, esse livro está sempre como referência. Então, tem sempre parte do livro que tem lá o pensamento dele crítico, o pensamento dele de uma maneira que contribui para o desenvolvimento do cognitivo de todos nós, né? Então é importante que você leia com muita atenção, tá? Então essas dicas de livros que eu passei para você hoje aqui, ficou um pouquinho extenso o vídeo, tá? A ideia não era ser muito extenso, por isso que eu não entrei em detalhes em cada livro, mas que esses livros possam ajudar você. Se tiver algum desses livros que você achar interessante, pesquise, compre, né? Vale a pena você ler, vale a pena você estudar, porque são livros de pessoas que realmente vivenciaram no mercado financeiro e no mercado de capitais, tanto aqui quanto lá fora, que pode ajudar você a criar uma carteira de negócio e ser lucrativo. Não existe, na minha visão, facilidades. Quando você diz respeito ao aprendizado, você tem que estudar. Isso demanda tempo. Você tem que escolher o que você realmente quer para você. Aí eu quero ser um grande investidor. Então você tem que aprofundar. Aí eu quero ser um especulador. Aí, sim, aí não precisa, aí é só você especular. Mas se você quer ser um grande investidor, um investidor empreendedor, né? Que tem aqueles investidores que são empreendedores, ele vai de fato a fundo buscar referência de valores, pesquisar os balanços da empresa, pesquisar a empresa, estudar a empresa, fazer o valuation, para ver se realmente aqueles valores batem, se realmente é oportunidade de comprar ou não é, se você vai... Ou então tem aquele investidor que é especulador, ele vê uma oportunidade, ele compra e depois vende, só para especular, né? Ou tem aqueles iniciantes também que entra lá, experimenta e sai o tempo inteiro. Agora, o grande investidor, né, ele vai comprar um papel quando tiver certeza de que aquele papel tem bons fundamentos, né? Ele vai durar com ele 10 anos, 20, 30, 40 anos ou para a vida toda, né? Então você tem que, na minha visão, ser um investidor que vai observar todas essas questões e fazer uma posição para a vida, né? Aí tem estratégia de dividendos, tem estratégia de crescimento, ou tem estratégia das duas juntas, né? Você cria uma carteira diversificada que ajude você a tudo isso, né? Tem aqueles investidores que eles só experimentam, vê tudo que as pessoas estão fazendo e vai e faz também. Não dá muito certo, vai chegar um momento que ele vai precisar tomar a decisão de rebalancear sua carteira. Então é importante estudar, não tem outro meio, não tem outro caminho, porque aí você consegue tomar as próprias decisões, que é o grande barato do grande investidor, é dessa maneira, tá bom? Tomara que essas informações possam ajudar você a ser um investidor melhor. Esses livros me ajudaram muito a ter a compreensão das empresas, do mercado financeiro, da parte contábil, da parte de economia como um todo. E eu tenho certeza que pode ajudar você também, caso você for uma pessoa que gosta de ler bons livros, tá bom? No mais, agradeço você. Se você ainda não me segue, siga, por favor. Compartilhe essas informações com seus amigos, caso você tenha um amigo que gosta de ler bons livros, né? Então, vale a pena você estar pesquisando, estudando com muito carinho e tomando as próprias decisões. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.